caminhando rumo à grande festa da Páscoa, a festa maior e mais importante para nós católicos, a festa onde toda situação de morte é vencida pela vida que brota da Páscoa, pela luz da ressurreição. E a palavra de Deus, na semana passada, nos convidava a refletir sobre as opções que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. E ao mesmo tempo, vinha nos advertir que o mal tenta nos afastar das opções boas que nós vamos fazendo. E hoje a palavra de Deus nos convida a exatamente refletir sobre a nossa conversão ao processo do reino de Deus, a nossa conversão a Deus. Gente, nós devemos entender uma coisa: conversão não é um processo acabado. Conversão é passos significativos que eu vou dando ao longo de toda a minha vida. E lá no leito de morte, eu ainda vou estar precisando entrar nesse processo de conversão. Porque vai me faltar a paciência, vai me faltar a calma, vai me faltar a serenidade. Por isso, meus irmãos, duvidem daqueles que vêm bater nas suas portas dizendo que já é convertido. Isso é balela, isso não existe. O que existe é um caminho que eu vou construindo dia após dia, fazendo determinadas renúncias, para aí sim entrar nessa dinâmica que se chama Reino de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, pro livro do Gênesis. O livro do Gênesis, do primeiro capítulo até o final, relata as tradições do povo de Israel. Tem muitas histórias ali dentro, muitos mitos, muitas lendas, e traz indicações até pertinentes sobre a vida daquelas tribos nômades que perambulavam pelo território de Israel lá no século XV antes de Cristo. E nós podemos aqui até numerar algumas dessas tribos: Abraão, a tribo de Isaac, a tribo de Jacó. Carregavam dentro de si um grande sonho: possuir uma terra fértil, uma terra bem irrigada. Também tinham o sonho de ter uma descendência numerosa, de ter muitos filhos, para que pudesse perpetuar a memória da tribo, mas também para que pudessem se defender contra os inimigos que porventura pudessem invadir o seu território. E a primeira leitura que nós lemos hoje está dentro desse contexto. Apresenta lá Abraão, um pouquinho antes do capítulo 15, Abraão começa a se lamentar por Deus, por não ter tido filho, por já estar velho, por não ter para quem deixar a sua herança. E dizia uma regra muito comum no meio daquele povo, 1500 anos antes de Cristo, que o homem que não pudesse ter um filho, ele deveria adotar um escravo, para que esse escravo pudesse dar uma sepultura digna no final da sua vida, e em troca deixaria para esse escravo todos os seus bens. Então Deus responde a Abraão com essa primeira leitura que nós ouvimos, lá no versículo 5, lhe dando a garantia de uma descendência numerosa. Olhe para o céu, Abraão, está vendo as estrelas do céu? Assim será a tua descendência. E o versículo 7 diz que Abraão teve fé. Ou seja, Abraão ficou firme no seu propósito, Abraão foi leal, Abraão acreditou plenamente. E a fé de Abraão lhe rendeu uma descendência numerosa. E para que não ficasse nenhuma dúvida sobre o que Deus estava falando para Abraão, nós temos no finalzinho da primeira leitura que nós lemos hoje, um rito um pouco que misterioso. Corta-se um monte de animais no meio, coloca em cima de uma tábua e de repente começa a passar uma bola de fogo em cima daqueles animais. Um rito misterioso, mas que nós devemos entender como sendo o selo
autenticidade da palavra de Deus. Deus sela o compromisso com Abraão. Não é à toa que Abraão teve uma descendência numerosa. Então, diante desse texto que nós lemos na primeira leitura de hoje, nós, hoje, século 21, somos convidados a construir a nossa existência com a serenidade desse homem Abraão. Gente do céu, um homem velho, um homem que não teve filhos, que tinha tudo para se lamentar com Deus, que tinha tudo para ver como um desaponto aquilo que estava acontecendo com ele, tinha tudo para se revoltar contra Deus, mas, diz o texto, ele confiou em Deus, ele confiou na palavra de Deus. Meus irmãos, talvez seja isso que está faltando no nosso meio hoje: confiança em Deus, confiança na certeza de que no meio das tempestades da nossa vida, Deus está lá. Confiança de que nas noites escuras da nossa vida, Deus está lá iluminando os nossos passos. O mundo perdeu a referência de Deus. Muitas vezes nós criamos outros deuses para substituir esse Deus que, num gesto de extremo amor, quis vir morar no nosso meio. Não fomos nós que escolhemos Deus, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que quis vir morar no nosso meio. Primeiro enviando os profetas, depois enviando os seus mensageiros, e por fim enviando o seu próprio Filho, para que pudesse experimentar das nossas dores, das nossas limitações, das nossas misérias. E com isso Deus garantiu que ninguém fica fora do seu projeto de amor. Quando Deus assume a condição humana, quando Deus vem montar a sua tenda no nosso meio, quando Deus assume as nossas dores, é uma forma de dizer para nós que ninguém está fora do seu projeto salvador. Por isso, nós precisamos cultivar essa certeza de que Ele não nos abandona nunca. Mesmo quando os nossos passos andam por caminhos diferentes, mesmo quando a nossa vida não condiz com as nossas palavras, mesmo quando as nossas atitudes não refletem esse amor misericordioso de Deus, Deus está lá nos advertindo, Deus está lá nos acompanhando. Quando a tempestade invade a nossa vida, a nossa família, Deus está lá segurando na nossa mão. Em último caso, quando nós não percebemos a sua presença, é porque Deus está nos carregando no colo, para que nossos pés não se machuquem pelas estradas da vida. Essa certeza o mundo precisa redescobrir. E quando a gente começa a redescobrir, quando a gente começa a tomar posse dessa certeza, de que Deus nos ama, de que Deus caminha conosco, a nossa vida automaticamente passa a ser diferente. Nós não olhamos para o outro mais como um estranho, nós não viramos a cara para aquele que muitas vezes está dentro da nossa casa. Aí nós começamos a ver nele, estampado na sua cara, a imagem e semelhança do Deus que eu acredito, do Deus que eu sigo, do Deus que me ama. A nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Filipenses. A carta de São Paulo aos Filipenses é uma carta mais recente, foi escrita mais ou menos entre o ano 50 e 54 da nossa era. E diz alguns estudiosos que essa carta, quando Paulo escreve, ele está preso. Muitos dizem que ele estava preso em Roma, mas Roma e a comunidade dos filipenses ficavam um pouco distantes. Era difícil a comunicação. Não era igual hoje, que nós estamos com toda essa tecnologia ao nosso lado. Era diferente. Então, Paulo, alguns estudiosos acharam que Paulo deveria estar preso em Éfeso, que era mais próximo. Éfeso era a maior cidade do império, a capital da Ásia. E a passagem de Paulo por Éfeso foi uma passagem muito tensa. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura e abrirmos lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 23 até o 40, nós vamos perceber e vai confirmar isso que eu estou dizendo. A passagem de
Paulo pela cidade de Éfeso foi uma passagem muito dolorosa para ele. Porque Paulo, quando se encontra com Jesus Cristo a caminho de Damasco, quando se deixa embriagar por esse amor que vem de Deus através de Jesus Cristo, Paulo não consegue ficar de boca fechada mais. Paulo precisa comunicar para o maior número de pessoas que essa experiência com Deus vale a pena. Então o que Paulo faz? Paulo começa a fazer as suas viagens, começa a anunciar esse Jesus Cristo. E Paulo vai até Éfeso, anunciar Jesus Cristo em Éfeso. E em Éfeso não se cultuava o Deus, se cultuava uma deusa chamada Artemis, e essa deusa movimentava todo o comércio da cidade. E quando Paulo começa a falar de Jesus Cristo, ele consegue um monte de seguidores para Jesus Cristo. E isso desperta a ira dos comerciantes de Éfeso, que prendem Paulo. E na prisão, Paulo ainda continua escrevendo. E na prisão, Paulo, por um momento, passa pela sua cabeça que ele vai ser morto. É por isso que lá em Filipenses, capítulo 1, ele diz: Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aí a frase clássica de Paulo: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque se ele vivesse, ele poderia falar mais de Jesus Cristo. E se por acaso a vida dele fosse ceifada ali, ele tinha certeza de que cumpriu com a sua missão. E não ia para outro lugar, senão para junto de Jesus Cristo. Mas da prisão também Paulo faz alguns alertas, que é o texto da nossa segunda leitura de hoje. E um dos alertas é sobre alguns judeus que estavam dentro da comunidade, com uma certa ortodoxia, dizendo o seguinte: tá bom, vamos fazer a opção por Jesus Cristo, mas a salvação também não está completa. É preciso o cumprimento da lei, é preciso os meninos ser circuncidados, aí sim se completa. Aí Paulo vem dizer: nada se completa à cruz de Cristo. Cristo é o parâmetro absoluto para a vida dele. Aí ele faz uma defesa: eu também sou judeu, diz ele, filho de judeu. Do ponto de vista religioso, um judeu perfeito, até perseguir quem não é da nossa religião, eu persigo. Mas eu tive um encontro com esse que eu perseguia. E depois que eu tive esse encontro, todas as outras coisas para mim, eu a vejo como lixo, diz São Paulo. Ele usa um termo até que muito grosso: eu a vejo como esterco. Ele diz: mas o padre deve estar inventando isso. Não, se nós procurarmos na nossa Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículo 4, nós vamos perceber: depois que eu me encontrei com Jesus Cristo, diz São Paulo, o resto para mim virou lixo, o resto para mim virou esterco. Hoje, nós sabemos o que é esterco, né? Eu não vou falar aqui o que é, nós sabemos. O que Paulo achava do resto? Portanto, Cristo era parâmetro absoluto para a vida de Paulo. Então, quando ele diz lá no começo da nossa segunda leitura de hoje: sede meus imitadores, coloquem Cristo no centro das suas vidas. Aí a comunidade tem dois caminhos: um do cumprimento de regrinhas, o outro de seguir Paulo. E domingo passado eu dizia: cumprir regras, gente, não salva ninguém não. Participar da missa todo domingo não é garantia de salvação para ninguém. Rezar o terço todos os dias nas casas não é garantia de salvação não. Se o meu coração ainda continua duro, se o meu coração ainda continua insensível, frio, se eu não consigo perceber, se eu não consigo perdoar até quem está dentro do meu lado, lá na minha casa. Quantas famílias se desestruturam exatamente porque não experimentam, ou melhor, experimentam, mas não são capazes de perdoar o próximo? Se nós não somos capazes de falar desse amor de Deus, é porque nós ainda não nos enchemos totalmente desse amor de Deus. A Eucaristia nos ajuda a preencher, porque é o ponto alto da nossa fé. Se deduz que quando a gente chega aqui, nós já experimentamos desse amor e dessa misericórdia. Não é à toa que nós nos reunimos hoje aqui. Não
não foi por falta de tempo ou por ociosidade que nós nos reunimos aqui. Nós viemos buscar uma pessoa, e essa pessoa daqui a pouquinho vai estar presente no nosso meio, na forma do pão. Será que não é a hora de eu dizer para essa pessoa: cura as minhas feridas, sara as minhas dores, me ensina a ter um coração mais generoso, um coração capaz de perdoar, um coração capaz de amar? É essa a oportunidade que nós temos. Cristo vai estar presente no nosso meio, um simples pedaço de pão, nos ensinando que na simplicidade da nossa vida, Deus vai deixando marcas, Deus vai deixando pistas. E por fim, o nosso Evangelho de hoje nos relata uma revelação. Deus revela Jesus como sendo o seu Filho amado. Esse é meu Filho amado, escutai todos, diz o Evangelho de hoje. E uma comunidade de discípulos até enumera, Pedro, Tiago e João, que estavam lá no morro, em cima do monte com Jesus, percebem que está tudo muito bom ali em cima. Até falam: por que nós vamos descer? Vamos montar 3 tendas e vamos ficar por aqui mesmo. Ou seja, não queria enfrentar os problemas do dia a dia. Estar com Jesus é muito bom, mas é preciso estar com a cabeça nas coisas do céu. Mas os nossos pés precisam estar bem firmes aqui na terra. É aqui que acontece o reino de Deus. Nós caminhamos rumo ao céu. A nossa morada definitiva é o céu, mas nós precisamos dar os passos aqui na terra. Senão a gente entra naquela que aquele filósofo alemão chamado Marx disse: que a religião pode se tornar o ópio do povo. E o que é o ópio, se não uma droga tão forte como o crack? Quando a gente caminha com os pés e a cabeça no mundo da lua, nós estamos fazendo da religião uma droga que nos escraviza, que nos alienia. E tem muito por aí, basta ligar os nossos televisores nas madrugadas, gente, nos ensinando que o céu precisa estar com os pés e com a cabeça lá. Não, o céu acontece na minha vida todos os dias, quando eu dou passos aqui embaixo. A religião, ela deixa de ser o óbvio do povo quando eu assumo o meu compromisso com Deus, e esse compromisso se traduz no amor ao próximo. E o próximo pode estar do meu lado, lá dentro da minha casa. Vamos pedir para Deus essa graça essa noite, gente, de sermos capazes de experimentar desse amor de Deus, mas de não se conter em guardar esse amor só para nós, de levar outras pessoas a experimentar que seguir Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, ainda continua sendo a melhor solução para o mundo de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja